Namastê. Auguste Comte, filósofo, fundador do positivismo, acreditava que a história avançava, subia do teológico para o metafísico e, finalmente, a fase científica. Karl Marx entendia a história também de modo trifásico. Um comunismo primitivo, o período da sociedade de classes, e um comunismo futuro onde o Estado seria abolido. Hegel, extremamente importante para a formação do idealismo alemão, entendia a história de modo semelhante, aliás, foi o precursor de todas essas ideias, ou quase o precursor dessas ideias. Ele entendia que a história, que o grande espírito, o espírito divino, ia se conhecendo na história num movimento de tese, antítese e síntese. Todas essas ideias são corpos, sem alma, de uma ideia primordial, rejeitada pela Igreja. As ideias do abade da Irmandade de Cister, Joaquim de Fiore. No século XII, Joaquim de Fiore, por meio de experiências místicas, teve uma revelação do mecanismo da história. Ele entendia que Deus e a história, assim como os gregos pensavam, estavam entrelaçados. Que a história se movia por meio da relação do tempo com a Trindade. E ele dividiu essa história em 3 períodos. Assim como mais tarde fariam sucessores dele. Esses 3 períodos eram chamados de o período do Pai, ou seja, um período de dureza, de servidão, a Idade do Filho, que era o período cristão, da Europa cristã, da história cristã, e um tempo vindouro, um tempo de liberdade, o tempo do Espírito Santo, em que todas as coisas seriam mudadas. Fiore acreditava que nessa época do Espírito Santo as 2 igrejas, a latina e a oriental, se reuniriam, e não apenas elas, mas também os judeus seriam trazidos para o seio da igreja. Fiore era um místico que se inspirava nas ideias dos movimentos monásticos da Igreja Oriental. Obviamente isso não caiu muito bem para a mentalidade racionalista e aristotélica da sua época. Fiore foi abafado e mais tarde algumas de suas ideias foram consideradas heréticas. Mas as ideias de Fiore jamais morreram. Elas alimentariam uma famosíssima ordem, conhecida por todos nós, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Elas se estenderiam para dentro dos pensamentos dos franciscanos espiritualistas, de inúmeros movimentos dentro da própria Europa. Apareceriam depois no trabalho de Dante Alighieri, principalmente na Divina Comédia, onde ele chama Joaquim de Fiore de profeta, e alimentariam também o romantismo. Eu vou ler uma descrição de Joaquim de Fiore sobre as 3 épocas. O primeiro estado, a época do pai, foi o da servidão dos escravos. O segundo, o da dependência filial. O terceiro será o da plenitude da inteligência, será o da liberdade. O temor caracterizou o primeiro, a fé o segundo, a caridade marcará o terceiro. O primeiro era o tempo dos escravos. Se vocês lembrarem, eu disse que os babilônicos, por exemplo, entendiam que eles eram servos dos deuses, que seu trabalho era servir os deuses. Inclusive o mito babilônico fala disso. Os hebreus, na sua relação com Deus no deserto, também eram servos de Deus. O segundo é o tempo dos homens livres, ou seja, a própria época de Fiore, a era cristã da Idade Média. O terceiro será o tempo dos amigos. O primeiro era o tempo dos velhos, o segundo é o dos jovens, o terceiro será o das crianças. O primeiro estava sob a luz estelar, ou seja, a luz das estrelas, era a era da noite. O segundo é o momento da aurora. O terceiro será o do pleno dia. O primeiro deu urtigas, o segundo dá rosas, o terceiro dará lírios. A descrição de Fiore, infelizmente, sugeria o fim da igreja. Fiore não podia entender exatamente o que seria essa era, ainda que tenha sido um profeta,
porque, como ele mesmo dizia, a Era do Filho era um período em que nós enxergamos as coisas por sombra e enigma. Por mais que Fiore tenha mergulhado na verdade, tenha trazido a compreensão que faltava, uma ideia que vai sobreviver ao longo das épocas, será entendida e distorcida e chegará inclusive a um famoso mago inglês, Aleister Crowley, que também dividirá a história em 3 períodos: o período da mãe, Isis, o período de Osíris, o pai do patriarcado, e finalmente a era da criança coroada, como Fiore disse, a Era de Horus. Não existe muita literatura sobre Joaquim de Fiore no Brasil, mas vou apresentar para vocês um texto de um dos maiores estudiosos de Joaquim de Fiore, que é Noele Dutra Rosato, Joaquim de Fiore, Trindade e Nova Era. É um livro um pouco difícil de entender, porque é um livro teológico. Ele não vai tratar tanto das 3 eras, mas do conceito de Joaquim de Fiore sobre a Trindade e das relações de Joaquim de Fiore com os judeus e com a Kabbalah. É uma leitura interessante que pode ajudar a compreender o que nós aqui da Teoses estamos propondo. Justamente essa manifestação do terceiro estado, da era do Espírito Santo. Se vocês se lembrarem, quando eu li a parábola dos deuses contada pela Irmandade de Odin, nós também vemos um período ali de 3 fases. Um momento em que se lida com um Deus furioso, depois o Deus Filho que perdoa, e finalmente a mesa dos deuses, onde o iniciado se senta com os deuses, ri com eles e não tem medo de perder a própria vida. Se no passado os deuses estavam separados, a era cristã os reuniu. Foi necessário que o cristianismo e o paganismo se enfrentassem, mas agora nós entramos numa era de maturidade, onde os deuses reaparecem, ressurgem, na era do grande espírito, a era do pleno dia, a era dos lírios, não das rosas que, por mais que sejam belas, ainda têm espinhos. Não a era dos homens livres que podem aceitar ou rejeitar a Deus. A era dos amigos, daqueles que conhecem Deus, que conhecem os deuses. A era em que as 2 igrejas se unem. A era em que os judeus e a igreja também se tornam um só povo. Esse é o nosso trabalho. É isso que nós temos anunciado. Joaquim de Fiore será rejeitado nos seus pensamentos. A igreja vai perder a escatologia de Fiore e verá mais tarde, séculos depois, seus sacerdotes seduzidos pelo canto da sereia do comunismo, da teologia da libertação, e verá, justamente por se calar, justamente por rejeitar as erupções dessa era do Espírito Santo, a reforma protestante, o início de todas as revoluções, o início de todos os conflitos que a Europa viverá até os dias de hoje. Mas antes de falarmos disso, precisamos olhar justamente as erupções que a igreja não compreendeu, contra as quais ela lutou, os cátaros e templários. Estamos caminhando para o fim dos 52 dias. Namastê.